Então vamos lá para Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. O Devanil vai estar nos auxiliando na leitura. Eu também farei algumas, né? Mas apenas para poder ser um pouquinho mais dinâmico. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo, deixa eu anotar aqui, 13, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Ok. Aqueles que estiveram aqui domingo passado terão uma compreensão talvez melhor desse estudo de hoje. Aqueles que não estiveram, conseguiu, João Pedro, ainda vai hoje para o site de domingo passado? Já? Está no site? Acompanha lá, porque esse mês de janeiro e durante o ano de 2026, o objetivo é aqueles que estão, pela graça do bom Deus, em Cristo Jesus, novas criaturas, e precisam ter a compreensão de que nascer de novo não é apenas um título, né? É um novo reino. O reino de Deus não consiste mais em comida nem bebida, mas em gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É um novo modelo, é uma nova forma de viver, é uma nova regra, são novos princípios. Então, nascer de novo significa uma caminhada de aprendizado, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós fomos alcançados, né, pela graça do bom Deus. Então, no domingo passado, quem esteve aqui, você vai se lembrar que foi o encontro de Jesus e Pedro. Jesus desce do monte, ele estava em oração, Pedro está dentro do barco, as ondas são fortes, havia muito vento, e Jesus, então, vem andando ao encontro de Pedro, andando sobre as águas. Vocês lembram dessa passagem. E aí o que acontece? Os discípulos, vendo que era Jesus, que não perceberam que era Jesus, disseram, é um fantasma. E eles ficaram com medo e ainda gritavam, né? E aí Pedro, sempre Pedro, né? Se és tu, manda que eu vá até ti. E Jesus disse, vem. Pedro começa a andar sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Jesus se dirige até ele e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E novamente, então, toma Pedro, coloca no barco e ali cessa o vento e eles, então, adoram ao Senhor. E nós estávamos tratando exatamente dessa questão da nossa caminhada, né? Ventos fortes, que ventos que nós vamos enfrentar em 2026? A Giovana teve um vento bem razoável aí
logo nesse início. São ventos difíceis, são momentos difíceis, o mundo é um ambiente hostil. Onde vivemos é um ambiente hostil, né? Nós que estamos em Cristo, nós temos fome e sede de justiça, e nós vivemos num mundo em que o que impera é o ministério da injustiça. Então você sofre, você passa mal, até algumas notícias nós evitamos, por quê? Porque faz mal. Então, relembrando, Jesus quando disse a Pedro, vem, eu mencionei domingo passado, quem é que está falando para ele andar sobre as águas? É Jesus, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a luz do mundo, aquele que era, que é e que há de vir, o único Deus, soberano Deus, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, a palavra de Jesus vem, é a palavra de alguém que tem todo o poder no céu e na terra. E ele que criou todas as coisas, e todas as coisas por meio dele subsiste. Do outro lado nós temos um Pedro, pecador, acha que sabe tudo, e além de tudo medroso. E aí, confia no Senhor Jesus ou não confia? Ele sai do barco, dá os primeiros passos, mas imediatamente a dúvida falou mais alto do que dar crédito ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje nós fizemos essa leitura, vamos voltar lá no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, está se referindo ao Senhor Jesus, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Os que já morreram ressuscitarão. Versículo 17. Depois nós, se Jesus voltar hoje, por exemplo, nós aqui, todos vivos, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles, aonde? Eita! Quando Jesus apresenta aquele ato de Pedro andar sobre as águas, era uma preparação para isso aqui, ó. Jesus ele vem, mas ele não vem descer aqui. Você que vai encontrar com ele nas nuvens, caso você estiver vivo. Se você falecer antes da volta dele, nós ressuscitaremos primeiro. Mas os que ficarem vão encontrar com ele. Jesus lá na nuvem, pode vir. Como que eu vou? E aí nós vamos andar um pouquinho nesse sentido do que é andar sobre as águas. Juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. É outra dimensão, é sobrenatural. Não é o que você está acostumado, achando que você está andando sobre uma terra, algo sólido. Não, você está andando sobre um planeta chamado Terra, suspenso no ar. Que se não fosse a palavra de Deus, não tem estaca, não tem fundamento, não está firmado em nada, a não ser numa palavra, que o próprio Salmo vai dizer que todas as coisas lhe obedecem. E aí nós achamos que isso aqui é o sólido, é o firme, é o seguro. Não. E ele fala assim, nós vamos encontrar com ele nos ares, e assim estaremos sempre. Aí sim, é face a face com ele, é uma outra realidade. Mas enquanto estamos aqui, esse ano, o vento, situações, momentos, aqueles momentos que nós até apontamos no domingo passado,
São situações que tentam nos tirar o olhar de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então nós vamos caminhar um pouco nesse sentido. Convido a igreja a abrir Hebreus, capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Isso, vamos voltar no versículo 1. Existe uma carreira que nos está proposta, ok? Qual foi a carreira de Pedro? Ele está no barco, Jesus está lá na frente, e Jesus disse, vem. A carreira dele era sair do barco, ir até o Senhor Jesus. Ele deixou de olhar para Jesus e entrou o sentimento dizendo, o vento é forte, as ondas estão batendo, e algo tomou conta do interior dele, o medo. E com esse medo ele começou a afundar. Quando você recebe um diagnóstico do médico, o medo entra. Se você deixar de olhar para a palavra, que diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o medo toma conta. E no meio da carreira proposta, a ansiedade vai diminuir, a angústia vai atrapalhar, e você vai deixar de usufruir o tempo que Deus tem para você aqui nesse universo. Há uma carreira proposta para mim, para você, e essa carreira é uma carreira linda, maravilhosa, como filho de Deus, planos traçados, mesmo que nesse período algumas ondas, algum vento, algumas situações possam acontecer, mas Ele continua no sustento. Como essa situação do Levi está muito recente, antes de sair correndo, desesperado, todo mundo já foi embora, fechei a comunidade, ajoelhei aqui, falei, Senhor, o Levi não é melhor do que ninguém, é uma pessoa normal, mas se o Senhor tem misericórdia, eu espero que nesse momento o Senhor use de misericórdia conosco, porque nós precisamos do Senhor agora, não é lá na frente, é agora. Deixar de olhar para Jesus, nós deixamos o medo tomar conta, o desespero, o pânico. Então nós vamos caminhar aqui no versículo 2. Olhar para Ele sempre, é Ele que é o autor e é Ele que é o consumador. Você vai depender dEle todos os dias da sua vida, nesse novo plano, no reino de Deus. Nós somos dependentes do Senhor Jesus. Eu ouço um bebê. Que delícia, meu Deus do céu. Ela está linda.
Está conversando com você, Paulo. Eu estou ouvindo, falei, será que eu estou... Isso é coisa linda na igreja, ouvir um bebê. Ou seja, como ele é o autor e o consumador, nós dependemos desse combustível fé para atravessar toda essa carreira proposta. Você vai daqui para Curitiba, você vai sair com um tanque meia vida ou você vai abastecer seu carro? Abastece. Vai com um tanque cheio. Como que eu vou atravessar essa carreira proposta? Eu preciso estar com um tanque cheio. Onde foi que acabou o combustível de Pedro? Estou falando de combustível exatamente para trazer a nossa realidade. Quem já viajou com o objetivo de chegar naquele posto e aquele posto está fechado? Já fizeram isso, né? E daí o seu coração acelera, você fala, meu Deus, vai dar, não vai dar, e daí entra na reserva e vai dar e não vai dar, e daí além da reserva começa a pitar, pi, 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 até o momento em que acaba a reserva. Antigamente, quem é da época do carrinho que você tinha que injetar era álcool e você tinha que injetar combustível, já passou por isso? Eu estou falando de algo aqui que eu passei com o meu amigo chamado Leandro, irmão do Flávio, aquele meu querido ali. Falei, Leandro, nós vamos sair de Sidrolândia, esse combustível não vai dar para chegar lá em Anastácio. Não, mas tem um posto assim, 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 assim. Então tá, chegamos no posto, fechado. Mas não era fechado de mês passado, aqui já tinha até árvore crescendo no posto. Era muito antigo o posto. Aí, aquela situação, carro a álcool, vai injetando um pouquinho de gasolina, aí desce do carro, eu, Leandro, Álvaro Eduardo, Johnny e Marcelo, 5 no Voyaginho, todo mundo possesso, porque foi avisado. No que nós descemos do carro, 5 homens, chega a Polícia Rodoviária Federal. Está tudo bem? Não está tudo bem. Porque você não pode ficar sem combustível no carro. Simplesmente está tudo bem. Ele está aqui, parou um pouquinho, fazer um xixi. A polícia foram embora e nós sem combustível. E aí, 2 bicudos saíram brabo lá para frente. E agora, Leandro, o que a gente faz? O negócio é pedir carona até Anastácio. Quem que vai pedir? Quem vocês imaginam? Lá vai eu no meio da rodovia, dá de dedo. Aí vem um carro, passa outro. Aí vem um caminhoneiro carregando gado. Falou, é muito difícil alguém parar aqui, hein? Eu parei porque, eu falei, olha, acabou o combustível e tal. Fomos até Anastácio. Chegamos em Anastácio, comprei o combustível e o tempão formando para chuva. Aí eu falei, tem um mototáxi que pode me levar? Tem. Apareceu essas motinhas, sabe essas motinhas do Paraguai? Tuk-tuk, não sei o quê, lá. Lá vem eu e o motoqueiro em cima daquele negócio, e a chuva no lombo. Gente, estou contando isso para vocês terem noção, ficar sem combustível é horrível. Aquilo que era para chegar a tal hora, atrasou, enfim. Ficar sem a fé, sem olhar para o autor e o consumador da fé, você é um candidato a atrasar, a passar dificuldade, situações difíceis, momentos desagradáveis. Então, assim, o objetivo desse ano é alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se, gaste tempo, invista tempo, programe, faz uma programação. De repente você com a esposa, você tem dificuldade sozinho, vamos juntar, nós vamos ler a Bíblia, porque você e eu, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Olha lá, ele assenta à destra de Deus, mas uma coisa interessante, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz.
Ele tinha uma carreira, passou pelo que passou, sabia da cruz, mas tinha um gozo proposto. O gozo proposto a nós é o seguinte: nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E nós vamos estar numa Canaã celestial, ou nós teremos, não haverá mais necessidade de sol, nada mais, porque a presença de Deus, o lugar para onde nós estamos indo, e ter a companhia daquele que é mais sublime do que os céus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, presencial, face a face, né? Onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Enfim, há um gozo proposto. E nessa carreira, Ele não nos abandonou. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Tá? Os teus olhos têm que estar fixos nele. Então nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e sabemos também que Abraão, ele foi fortalecido na fé, estão lembrados? Dando glória a Deus. Quando Deus prometeu que ele teria um filho, ele não se abateu, mas ele ficou firme dando glória a Deus. Agora, eu queria trazer à memória 1 Pedro capítulo 1, Primeiro Pedro capítulo 1, versículo do 3 ao 9, olha que passagem linda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Continuando, até o 9 nós vamos para uma herança. Essa herança é nossa, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para você, para mim, para nós. Que mediante você está guardado, mediante a fé, no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, para chegar nessa herança, essa corda, esse mecanismo, esse propósito, essa carreira proposta é pela fé. Continuando, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, nesse momento, importa, sendo necessário o quê? Que estejais um pouco contristado com várias. Aqui tem a versão tentações, tem outra versão que diz provações, com várias provações, ou seja, são vários testes, ver se você está firme mesmo aonde. Você já imaginou, domingo passado nós falamos isso, Pedro está caminhando sobre as águas, ele começa a sentir o vento forte, ele pensa bem e fala, não, esqueça vento agora, olha quem está lá na frente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus, Ele que criou esse mar, Ele que fez tudo, tudo é dele, tudo é para a glória dele, eu vou ficar olhando para ele, e de repente o cenário fosse outro, ele vai até o Senhor Jesus, abraça, vem os dois caminhando sobre as águas até os demais discípulos, e aí ele dá uma... Quem é dessa época? Segura aqui, quando você queria zombar o outro, você fazia assim. É da sua época? Então, você imagina Pedro voltando para o barco com Jesus, de braço dado, e olha para os discípulos. Eu fui, os demais não foram. O versículo maravilhoso, que nesse momento estais um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, essa fé provada dia após dia, muito mais preciosa, gente, fé vale mais, tem maior valor, é muito mais precioso do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e revelação de Jesus Cristo,
até o 9. Ao qual não havendo visto, não estamos vendo, a mais, no qual não vendo agora, mais crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, e aí alcançando o fim da vossa fé. Quando é que nós não vamos precisar mais de fé? Quando nós estivermos com Ele face a face. Até aquele momento de encontrar com o Senhor Jesus nos ares, nós precisamos do combustível chamado fé, olhando para Ele, olhando para Ele. Agora, se você, eu vou falar isso aqui, você está indo em direção ao Senhor Jesus nos ares e você olhar para baixo, qual é a sensação que você tem quando você está lá no 12º andar, você chega na janela e você olha? Não dá um frio assim nas batatas da perna, um negócio, uma sensação ruim? Então não pode olhar para baixo. Você tem que olhar para Jesus, sempre olhando para Ele. Senão esse medo invade o nosso ser, toma conta. Então eu vou dizer, quanto mais combustível no tanque, mais longe você vai chegar. Então, sugestão, abasteça-se. Aquela expressãozinha que a gente conhece, saco vazio não para em pé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos desse combustível. Aí nós temos aqui um texto que eu gostaria de compartilhar, estamos caminhando para o fim, Tiago capítulo 2. Tiago 2. Nós vamos ler aqui, a partir do verso 42, não tem 42, né? Tiago 2,14, o meu 1 está aparecendo 4 aqui. Tiago 2,14, o que diz lá? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Há uma confusão nessa questão de obras aqui, tá, gente? Ali nós temos com mais clareza, e não tiver as atitudes, tá? Porque quando se fala em obras hoje, a pessoa logo pensa em obras, em caridade, em fazer isso, fazer aquilo, mas são atitudes, são obras no sentido de atitude. Pode continuar. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Isso, vamos aqui no 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui, eu sei que se você lê o contexto e aquela questão de você ver alguém com necessidade e você disser, vai em paz, você é uma estupidez, né? Se ele veio te pedir ajuda, você vai ajudar, isso é uma coisa certa. Mas o que ele está, na verdade, mostrando? Que há um pedido que Deus fez a Abraão. O que Deus pediu? Filho, sacrifício. Ele ofereceu. Aqui tem uma atitude. Deus pede algo a você, e aí tem uma resposta, tem uma atitude. E é uma coisa muito individual isso.
Aquilo que Deus pede para você, talvez não seja o mesmo que Ele pede para mim, mas eu queria despertar a igreja para isso a partir de agora. Dizer que você tem fé, os demônios também têm. A partir do momento que você está no reino, também a fé vai envolver algumas atitudes que estão descritas na palavra de Deus. Estamos no novo reino, é uma nova forma de caminhar. É caminhar olhando para Jesus em obediência à palavra de Deus. Então vamos para Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, porque eu acho que isso aqui isso aqui não é uma exclusividade, isso aqui é uma orientação a todos os cristãos, aqueles que já estão nesse novo reino, né? Romanos 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, então nós vamos agora meditar um pouquinho. Vamos voltar no 1, tá? Você entrou no reino. Você morreu com Cristo, o seu velho homem morreu, agora você é uma nova criatura. Porém, você continua no mundo, ok? Está aqui. Governo, situações, CNPJ, banco, dinheiro, tudo. Você está aqui. Aí ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse ano de 2026, eu não estou oferecendo o meu filho Isaac. O que Deus está pedindo para mim? Que você se ofereça em culto racional. Senhor, eu me ofereço a Ti. Eu sei que o Senhor já me comprou, o Senhor já me fez uma nova criatura, eu sou Teu, mas eu agora estou me oferecendo em culto racional. Eu sou Teu. É só você ler o livro de Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Não é só Ele que me ama. Agora, eu sou apaixonado pelo seu amor e pela sua vida, e eu quero viver para Ti. 2026, eu quero viver o que Deus tem para mim. Olha lá o 2. E não sede conformados com este mundo. Gente, é só a gente parar para pensar. Eu só vou citar aqui Efésios 2, 1 e 2, e 3 também, quando ele diz assim: Ele nos deu vida juntamente com Ele, quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nos quais em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, o mundo tem um curso e nós vamos andar na contramão desse curso. Nós andamos por fé, nós cremos em Deus. Ele é o seu pai, Ele é meu pai, nós somos uma grande família, Ele nos convidou à mesa. Quando Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele, Ele nos colocou assentado nos lugares celestiais. O mundo está em pânico, mas nós estamos firmados naquele que é o Todo-Poderoso. O mundo tem medo do que pode acontecer, nós não. Porque nós temos um Deus que segura pela nossa mão direita e diz: não temas, eu te ajudo, eu vou levar você até encontrar com meu filho nos ares. Você é meu, você é diferente, você é meu.
Aí ele continua dizendo: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Gente, a Giovana disse agora há pouco no início, né, esse ano de 2026, mais tempo com o Senhor, mais tempo para o Senhor, mais tempo somente dedicado ao Senhor, porque Ele nos tirou do mundo. Quanto mais do Senhor, mais parecido com o Senhor nós vamos ficar, mais dependentes, mais alegres, porque o reino é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Não há nada que vai tirar, não são as coisas do mundo que vão tirar a nossa alegria. Não vou misturar política aqui, deixa eu continuar. Mas sede renovados pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que você possa experimentar, usufruir, degustar com gosto celestial, que a vontade que Deus tem para você é boa, é perfeita e é agradável. Quem lembra da comida de Jesus? Uau! Quinta-feira, quem veio aqui? Quem lembra da comida de Jesus? Meu Deus! A gente não está conseguindo mais nem lembrar do que aconteceu ontem. João 4,34 diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ah, que delícia que essa comunidade tem essa comida. A minha comida em 2026 é fazer a vontade do meu Pai. E para saber isso, eu preciso de ter comunhão com meu Pai, intimidade com meu Pai, enfim, abastecer, deixar o tanque cheio dessa palavra maravilhosa que nos sustenta. Amém? Vamos lá então para Gálatas 6,14, são 2 textos só, tá? Gálatas 6,14, alguém se lembra? De cabeça? Não vale soprar? Longe esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Os nossos olhares devem estar fixos em Cristo Jesus. Você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre as nuvens, você vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares, você vai perceber, você vai ter a dimensão que a sua segurança não é planeta Terra, não é a sua poupança, não são as suas aplicações, não é o banco, não é a estrutura, não são as casas de aluguéis, é a minha segurança, é o Senhor Deus, é Ele. Quando essa terra desabar, eu estou seguro, porque Ele que segura na minha mão. Né? Isso é fantástico. O outro texto está em João capítulo 17, versículo 14. Isso aqui é lindo, Jesus fez essa oração maravilhosa. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Até o 17, desculpa. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Isso. Vamos começar lá do 14, porque ficou meio embaçado aqui. Vamos lá, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Isso aqui, claro, você morreu, você está no reino. A visão sua agora é outra. Se você ficar com a mesma visão que você tinha... Você lembra daquele texto de 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo é? As coisas velhas. Essas coisas velhas do mundo, a solidez na economia, solidez nas estruturas, toda essa solidez, acabou, gente. A nossa solidez é estar em Cristo.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora é tudo novo. É aprendendo com meu Pai a depender dEle 24 horas. E aí nós temos então essa frase linda. Eu também não sou do mundo. Eu vim aqui com um projeto específico. 15. Não peço que os tires do mundo, mas o quê? Livra. A gente é tentado não falar do governo, mas eu sou aqui. Gente, faltou pão para você? E não vai faltar, nunca. Pode mudar o que for. Os filhos dele, mesmo que ele for mandar corvo levar comida, vai levar, porque é filho. Então, esse negócio de governo assustar, gente, para com isso. Você é filho do Deus Altíssimo. E aí ele vai dizer ainda no 16, não são do mundo como eu, do mundo não sou. E aí vem o recado para nós, lindo, maravilhoso, que faz a diferença, que é o 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Combustível. À medida que você conhece o Senhor, à medida que você tem esse suprimento da palavra, você vai andar com segurança, pela graça do bom Deus. Vou parar aqui, se Deus nos der graça, domingo que vem nós vamos continuar ainda, porque eu quero que, pela graça do bom Deus, esse ano você ande sobre as águas, você ande na convicção de que Deus é que cuida de você, é Ele que te sustenta, e nós vamos encontrar sim, não como Pedro no meio do caminho, nós vamos encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós vamos abraçá-lo, nós vamos estar com Ele, e o mundo não tem noção do que vai acontecer, eu só sei que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E sei também que basta a cada dia o seu mal. Então nós vamos ver ainda muita coisa errada pela frente. Mas os nossos olhos não vão olhar para as coisas erradas, nós vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. No domingo que vem, se Deus nos der graça, então, eu convido você para que esteja aqui, que você venha, que nós vamos lidar um pouquinho aí com ansiedade, inquietação a respeito que o mundo tenta nos abater, tá bom?